Sociedade sofrida, iludida, enganada, ao ver quem está ali como ameaça. Não se engane, não se permita. Homens e mulheres que ali estão podem mudar de vida. Dentro do peito, um coração. E em cada rosto, uma história, que a qualquer momento pode tomar outra trajetória. Eu esmolava, pedia e ao mesmo tempo sonhava. Uma vida melhor, um mundo melhor. A vida mudou, a página virou, e o homem que ali deitava virou escritor. Léo Mota, ex-morador de rua, a vida depois das marquises. É isso aí, gente. Estamos de volta. E hoje com o escritor Léo Mota, que um dia, lá atrás, ele foi morador de rua. Ele morou nas ruas. Um dia, lá atrás, com certeza, ele sentiu o desprezo de muitas pessoas ao olharem, ou às vezes nem olham, passam como se a pessoa fosse invisível, como se ali não existisse um coração, como se ali não existisse uma história, como se ali não existisse um ser humano. Só que ele superou tudo isso, inclusive as drogas, o álcool, e ele está aqui no programa de hoje para mostrar que existe sim e há vida depois das marquises. Léo, eu fico de verdade tão emocionada. Outro dia eu desembarquei no Santos Dumont e até chegar, o meu esposo foi me buscar, enfim, ele demorou um pouquinho. Eu fiquei conversando com um rapaz que mora ali no aeroporto. E ele me contou que separou da esposa e que parece que nessa história ele ficou sem ter onde morar e estava morando ali. Mateuzinho, e vendendo bala, chocolate e tal. Professor de história, com uma família, filho, uma história sofrida. Imagina você. Daí as pessoas vão passando e vão julgando, sem entender o que muitas vezes aconteceu na vida daquela pessoa. Agora, na sua história, com essa superação, essa virada, né? Você escreveu o livro. Sim. 2, aliás, para verdade, contar para as pessoas, né? Para que as pessoas entendam que muitas vezes, quando você chega lá no fundo do poço, ainda tem saída, sim. Sim, é verdade. Até se chegar na situação que eu cheguei, há um longo caminho, né? Tem um texto no meu livro que eu relato a minha chegada na rua, que eu deixo bem claro que eu não nasci ali e não cresci ali. E quando eu chego ali, eu chego através de uma ferida profunda. Iniciei nas drogas aos 14 anos. Aos 21, eu perco um filho. 5 meses de vida, o meu filho foi assassinado pela mãe. Ela me liga. Você está falando da tragédia que você citou no primeiro bloco. Primeiro bloco. Ela me liga e diz que se a gente não voltasse, ela faria uma loucura. E realmente ela fez essa loucura. Eu que já era um jovem que tinha predisposição ao uso de drogas, na comunidade a qual vivia não tinha uns psicólogos e nem muitos ombros amigos a chorar, mas tinha um ponto de venda de drogas. Foi onde eu acabo mergulhando ainda mais. E se instala a dependência química, na minha vida e vou passando todo esse caminho até chegar ao ponto de morar nas ruas. Da meu início até o ponto de chegar nas ruas, foi uma trajetória de 20 anos. 20 anos, Léo. Contado aí nos livros. Contados nos livros e documentário. Eu chego nas ruas aos 35, iniciei nos 14, que aos 35 eu tive uma overdose, em frente à minha mãe. Já fazia ali 20 anos de uso de drogas. Foi quando eu decidi não fazer mais a minha mãe sofrer e vou morar nas ruas do Rio. Então o livro ele vem para mostrar que todos, para chegar ali, teve uma trajetória. Teve por trás uma história. E se chega ali. Estando ali eu senti o pior, porque eu chego na rua com uma ferida profunda no coração. A perca de um filho de 5 meses de vida, aquilo deixou um profundo no meu coração, uma ferida profunda.
E a rua, ela fere a minha alma quando eu chego ali. O pior das ruas é você não ser chamado pelo nome. Ali eu fui chamado de tudo, menos pelo nome. O lado direito, ninguém, do lado esquerdo, o nada. Que história é essa que você uma vez estava com muita sede, pediu água e um garçom te deu água com sal? O maior desafio nas ruas é porque você depende muito do próximo e nem sempre o próximo está disposto a estender a mão. E a gente está falando de Rio de Janeiro, de sensação térmica 45 graus. Eu não vejo muito acesso à água, né? E nesse dia eu tinha catado lata o dia inteiro. Meu chinelo arrebentou e a sede me fez companhia. Você trabalhou o dia inteiro, não é, Léo? Exatamente, né? Os catadores recicláveis são trabalhadores que fazem muito bem a uma cidade, né? Quantas detritos que a gente muitas das vezes evita de chegar, né, aos nossos rios, aos nossos mares ali. E aquele dia eu com muita sede, desesperadamente entro dentro de um restaurante, a pessoa levanta de uma cadeira e me arrasta. O que mais me feriu naquele momento foi as pessoas que estavam ali se alimentando, levantar e me olhar como se eu tivesse cometido algum crime. Quando ele me arrasta e pergunta: o que você veio fazer aqui, doidão? Eu só queria água, senhor. Ele sorriu e fala: é água que você quer, eu vou te dar, não saia daí. Ele não demorou-se muito, voltou, era um copo grande, descartável, com bastante gelo, e me deu. Eu sorri, agradeci a ele e pus na boca imediatamente, pus para fora. Além de água e gelo, aquele copo ali também tinha sal. Eu viro para aquele homem e falo: por que você faz isso comigo? E ele fala: porque a próxima vez que você entrar aqui, vai ser pior. Então, isso e outras coisas mais que pessoas estão passando do lado de fora do nosso portão, pura e simplesmente por não ter o endereço para voltar. Eu não entrei ali para ofender, eu não entrei para furtar, eu só entrei para pedir, porque eu fui levado pela sede. A sede e a fome são algo que te fere muito em situação de rua, porque você que está na posição de pedir é uma posição de muita humilhação. Sim. Né? Sim. Eu entrei uma vez em Copacabana na padaria, pedi uma senhora para me pagar um pão, ela só virou e cuspiu no meu rosto. Então a rua, ela fere, maltrata, castiga, e eu saio de lá com um desejo tão grande, sabe, Matheus? Tão intenso, de mostrar que quem está ali, independente de tudo, é o filho de alguém. Tem que ser respeitado, sabe? Por isso que hoje eu dedico a minha vida. Eu abri mão da minha intimidade. Tem coisas que eu escrevi aqui que a minha mãe e meus filhos só sabem porque leram o livro. Porque quando a gente conta a história de alguém é muito mais fácil. Mas eu falar da história de vida do Léo Mota é bem complicado. Você e falar sabe, que eu Léo, tive que olhar uma lixeira com esperança de ter algo dentro para se alimentar. Comer. É muito duro você ter que escrever isso da sua vida, sabe? E você ter que relatar que eu achei uma sacola com alguns salgados ainda mofados e aquela ali foi a minha única refeição do dia. É dolorido você ter que escrever isso de você, sabe?